Uma boa noite a todos e que a paz de Jesus permaneça conosco. Uma história que nos chegou às mãos através de internet, que certamente é uma história de domínio público e que infelizmente não conseguimos saber a autoria, nos chegou como autoria desconhecida. Conta o seguinte, que uma vez um sábio estava passeando com os seus discípulos, a fim de mostrar a eles lições práticas na vida. E então eles se depararam com uma cena, no mínimo, interessante. Um homem se encontrava com o seu carro enguiçado em um lugar deserto. Provavelmente o seu carro havia quebrado e ele não sabia o que fazer. Então, esperava-se ali encontrar uma pessoa revoltada, briguenta, mas ao contrário, o homem estava muito tranquilo. Ele permanecia em estado de tranquilidade absoluta e orava muito e pedia a Deus que lhe enviasse uma luz, que lhe enviasse uma ajuda, uma forma de lhe tirar daquela situação. E continuou naquele estado por muito tempo. E o sábio com os seus discípulos ali ficaram a observar. E ficaram impressionados que aquele homem não se alterou. Ele se manteve da mesma forma por muito tempo. Eles observaram e seguiram adiante. Coincidentemente, um tempo depois, encontraram situação idêntica. Um homem também estava com seu carro atolado. Mas ao contrário do anterior, ele estava muito bravo. Mas ele estava muito nervoso. E aí ele começou, esbravejava e falava palavras nervosas, mas tentava de toda forma uma maneira de conseguir colocar o seu carro para funcionar, tirar o seu carro daquela situação. Usou as ferramentas que podia, colocou pedra no caminho para ver se ele conseguia tirar. Fazia força para ver se ele conseguia empurrar o carro para poder tirar daquele lugar. Embora nervoso, ele estava ali, molhado de suor, cansado, mas não desistia. Estava ele ali, mexia de um canto, mexia do outro. Aí o sábio juntou os seus discípulos e foi ajudar aquele homem. Com a ajuda de todos, o carro finalmente foi desatolado. O homem, feliz, agradeceu e pôde seguir a sua viagem. E os discípulos então ficaram indignados e perguntaram: mas mestre, nós não entendemos nada. Como é que a gente passa por um lugar e está um homem lá, calmo, tranquilo, orando fervorosamente, e o Senhor passa indiferente, e esse outro que está aqui nervoso, esbravejando desta forma, o Senhor nos pede para ajudar. E então, o mestre disse aos seus discípulos, muito simples. O primeiro aguardava passivamente que Deus viesse resolver o seu problema. Enquanto que o segundo, embora de uma forma não adequada, trazendo dentro de si ainda as suas intervenções morais, mas apesar de tudo isso, ele fez o que pôde para poder sair dessa situação. Então este é o tema que nós escolhemos para a reflexão da noite de hoje. Ajuda-te e o céu te ajudará. Esta passagem está contida no capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E é uma das falas, um dos ensinamentos de Jesus que está registrado no Evangelho de Mateus. E então Jesus diz, desta forma, como nós já sabemos, ajuda-te e o céu te ajudará. Que equivale a dizer, buscai e achareis. Ou seja, Jesus coloca o trabalho como uma condição primordial para que todos nós possamos alcançar o progresso, tanto material quanto moral.
passagem que passou aí, quando a gente estava aqui em reflexão, uma parte dizendo que a nossa iluminação interior, o nosso serviço, o nosso trabalho de iluminação, depende do esforço que a gente coloca nas nossas ações para conseguir essa iluminação. Assim também Jesus nos colocou quando disse que devemos nos esforçar, que devemos nos ajudar e não apenas esperar a ajuda dos céus. Allan Kardec, comentando essa passagem de Jesus, como dissemos no capítulo 25 do Evangelho, ele então nos diz que o trabalho é uma condição essencial para todos nós seres humanos. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele nos diz que a humanidade, as humanidades de todos os planetas do mundo, de todo o universo, trabalham, desde o ser mais rudimentar até os espíritos angélicos, aqueles que se responsabilizam por instruir os outros mundos. Todos trabalham. E Jesus foi claro ao nos afirmar: meu Pai trabalha até hoje, e eu também. No início, conforme Allan Kardec nos esclarece, nós temos a necessidade do trabalho material para o nosso sustento. Nós precisamos trabalhar para conseguir nos manter vivos de forma digna. Mas à medida que vamos trabalhando isso, nós também vamos adquirindo o progresso moral. E ele é tão ou mais importante do que o nosso progresso material. Ele certamente é mais importante do que o nosso progresso material. À medida que vamos suprindo as nossas necessidades de conservação, de nos mantermos vivos de uma forma decente, nós vamos também nos melhorando a nossa condição moral, a nossa condição interior. E então existe o progresso material e o progresso intelectual. E assim Deus permite que seres humanos se deslanchem em pesquisas, se desvelem em pesquisas para que a humanidade progrida. Quantas e quantas pessoas passaram a vida inteira em sacrifício, em pesquisas, sem hora para dormir, para acordar, buscando melhorar a vida da humanidade. Muitos deles nem chegaram a usufruir da sua invenção. Até onde sabemos, Santos Dumont nunca voou no jatinho, mas penou até colocar o 14 bis para fazer o seu primeiro voo. Muitos desses grandes inventores que dedicaram suas vidas à pesquisa não tiveram, como dissemos, a oportunidade de usufruir dos seus benefícios. Mas nós estamos até hoje usufruindo do seu trabalho, do seu esforço e agradecidos a eles por tudo isso. Outro dia eu confesso para vocês que o telefone tocava, que eu não sabia mais o que fazer. Então eu disse: ô Grambel, por que você não ficou aqui para atender o telefone pelo menos por meia hora? Mas isso é ingrato, né? Porque logo depois eu precisei falar com meu filho e agradeci a Grambel profundamente. Em 2 minutos eu tirei toda a minha preocupação. E assim nós trabalhamos e nós servimos ao longo de nossa vida. Mas existem outros tipos de trabalho tão importantes e que devemos prestar atenção. Eliana, numa palestra que ela fez na fraternidade, eu acho que há 2 semanas, ela disse uma frase que nos chamou muita atenção, que nós ficamos a meditar por muito tempo. Ela disse: amar dá trabalho. E não é que dá mesmo, gente. A gente acha que trabalhar é só pegar a enxada, ou é só ir com uma pilha de roupa, ou então ir para o escritório. Mas
tenta desculpar, fazer vista grossa para aquele que nos ofende. E a gente vai ver quanto trabalho que dá, quanto a gente tem que trabalhar intimamente para poder remover de dentro da gente esse instinto que a gente tem ainda de dar o troco, de responder, de devolver na mesma moeda, conforme nós colocamos algumas vezes. Como é difícil a gente arrancar o orgulho de dentro de nós. Nossa Senhora, esse trabalho, então, a gente pode colocar uma reta escadadeira na casa. A gente pode puxar da forma que for, e às vezes dá muito mais trabalho a gente arrancar de dentro da gente esses sentimentos que são nocivos. E esse trabalho de iluminação íntima é esse que mais agrada a Deus. Essa mensagem que nós vimos aqui, que passou, falando da nossa necessidade de iluminação. O esforço que nós empregamos ao longo de nossa vida para tentar adquirir este autocontrole e tentar praticar, ainda que de forma muito discreta, essas virtudes, dá muito trabalho nisso. Você está certo, amar dá trabalho. Fazer a nossa reforma íntima dá muito trabalho. Mas nós temos que persistir. Já pensou se Thomas Edison desiste na primeira tentativa que ele fez de inventar a lâmpada elétrica? Nós estaríamos aqui ainda à luz de vela. E já pensou se o homem lá na caverna desiste de bater a pedra para descobrir o fogo? A gente nem tinha vela. Então, esse é o trabalho mais louvável que a gente precisa começar a fazer. Trabalhar o lado material. Porque todos nós precisamos viver. Nós estamos no mundo material. E o professor Raul Teixeira, no programa Vida e Valores, que é exibido pela Federação Espírita do Paraná, ele coloca isso de uma forma assim bem simples, bem no nosso dia a dia. Ele diz o seguinte: se a gente quer trocar de carro, o que a gente faz? A gente tem duas opções. Aliás, eu uso assim. Ou a gente junta dinheiro, trabalha bastante, faz uma poupança e vai lá e compra o seu carro. Ou a gente vai para a concessionária e parcela em 200 vezes e vai lá sofrendo todo mês para pagar. Mas o certo é que o carro não chega na porta. A não ser que a gente tenha um padrinho rico que resolva nos presentear. Mas é preciso esforço para que a gente consiga reservar uma parcela todo mês do nosso salário para pagar o nosso carro. Se queremos ter uma casa própria, se queremos ter uma roupa nova, ou o que quer que seja, se somos pessoas honestas e que adquirimos isso pelo trabalho honesto, nós vamos proceder dessa forma. Então, por que também no nosso campo íntimo não